diz, conheci a fé Bahá'í muito cedo. Até num desses episódios eu cheguei a começar a contar a história, depois eu me arrependi meio que no meio da contação da história e interrompi. Mas como eu conheci a fé Bahá'í foi de uma maneira muito inusitada e eu hoje agradeço muito a Deus de ter tido paciência comigo, ter me dado essa oportunidade de aceitar Bahá'u'lláh como um manifestante de Deus e os seus ensinamentos. Aconteceu que eu era secundarista, né, no colégio estadual da Sagrada Família. Eu vou contar um pouco como é que eu conheci a fé Bahá'í, né? Perfeito. Vamos até um cafezinho que vocês aceitam? Opa, acho que a nossa audiência gosta de um café. É, café gostoso. Mas então, eu estudando no colégio estadual, uma professora conheceu a fé Bahá'í. Essa professora não era Bahá'í, mas ela tinha amizade com uma jovem psicóloga que era Bahá'í. E essa amiga apresentou a fé Bahá'í para essa professora. Essa professora ficou empolgada, era uma professora de uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, OSPB. E essa disciplina tinha muito a ver com religiosidade, porque tinha a ver com moral, tinha a ver com civismo, etc. E Sim, lembrando que isso era começo da década de 70 e nós vivíamos um regime militar ditatorial, né? sim. Então não havia eleições e tal. Então, nessa época da ditadura, era muito os professores tomavam muito cuidado com o que iam dizer e com o que iam ensinar. Então, essa professora, chamada Berenice, uma alma abençoada, que nos deu a seguinte tarefa num bimestre, dizendo assim: olha, esse bimestre nós vamos ter duas avaliações, uma prova e uma pesquisa. Uhum. A prova nós vamos dar no primeiro mês do bimestre e depois nós vamos avaliar, vocês terão os 2 meses do bimestre para poder fazer a pesquisa. E aí nós vamos dar nota para a prova e nota para a pesquisa. Somamos as duas, dividimos por 2, será a média de cada um de vocês. Muito bem. Aí, qual era a pesquisa? Sobre uma nova religião que chegou em Belo Horizonte, chamada Fé Bahá'í. Eu Que era de legal. origem católica, mas aquele católico não muito fervoroso, ia na igreja de vez em quando, mas mais para ver as meninas do que para rezar, né? E quando rezava, a gente aproveitava e pedia perdão a Deus, né? E Então aí eu falei, tava eu não vou. procurando mais as filhas de Deus do que o próprio Deus, né? Exatamente, exatamente. Mas não encontrei nenhuma, não. Eu fui encontrar uma filha de Deus muitos anos depois. Mas então aí eu falei, eu não vou fazer pesquisa sobre religião, tá doido. Estudei bastante a matéria daquele bimestre e fiz a prova e fiquei ansioso por saber a nota. E a nota minha foi 10. Tirei Poxa 10 na vida. prova. E aí eu tirei 10, já deduzi. Bom, você vai dividir por 2, eu vou ficar com 5. 5 Uhum. na época era a Ah, média do bimestre. Então, eu não ia ficar com a nota vermelha, ia ficar com a média. E não pesquisei sobre essa tal nova religião que chegou em Belo Horizonte, a fé Bahá'í. uhum. Passado alguns meses, ainda naquele ano, isso era 1972, 73, nós, uma vez por mês, nós juntávamos uma turminha do colégio, que eu estudava à noite, trabalhava de dia, apesar de ter 16 anos para 17 na época, nós matávamos aula uma vez por mês, porque tinha uma peça teatral num teatro em Belo Horizonte, no Parque Municipal, o teatro chamado Francisco Nunes. E esse teatro oferecia uma peça gratuita, entrada franca para estudante, uma vez por mês, e era toda Ah, terça-feira. E aí nós combinávamos uma vez por mês matar aula e assistir uma peça teatral de graça. Então, nessa noite que nós matamos aula, sei lá, devia ter uns 18, 19 jovens no ponto do ônibus para pegar o ônibus para ir para o teatro, que era no centro da cidade. sim. E aí uma das meninas do grupo falou: gente, eu conheci um rapaz que eles promovem uma reunião
reunião de jovens, tem um nome lá, mas é de uma religião chamada Bahá'í. Falei, puxa vida, a mesma religião lá da Berenice, da professora, né? A professora desculpa, a professora Berenice era Bahá'í ou ela só Não, não era conhecia a Bahá'í, fé? não. Ela só Ela tinha só ouvido falar. conhecia, ela era amiga de uma Bahá'í. Ah, sim. Aí a menina falou, é isso mesmo, aquela religião que a Berenice falou, até legal e tal. Você fez o trabalho? Eu falei, não, não fiz, não. E outra coisa, nós estamos aqui para ir para o teatro, não tem nada de ir para reunião de religião. Pelo amor de Deus. Aí a turma ficou meio que dividida. Éramos quase 20 jovens, né? Aí começou um bababá, com a conversa, vão, não vão, vão, não vão. Olha, eu fui um daqueles que consegui convencer os outros amigos a não irem a tal reunião de jovens barrais, que eu acho que era até na casa do Doge, no funcionários, talvez fosse lá. Bom, ninguém foi. Nós mantivemos nossa combinação de Sim. ir para o teatro e fomos. Tudo bem, a segunda vez. Tal. Passado algum tempo, ainda no mesmo ano, surgiu um barbeiro novo, um cara que cortava cabelo lá no bairro, um jovem até, muito legal, muito assim, amistoso, se enturmou logo, jogava pelada com a gente, né? Jogava bola com a gente, e ele chamava Manuel. Chama, deve estar vivo ainda. Uhum. Então, eu fui cortar o cabelo, um belo dia lá. Quando eu sento na cadeira do Manuel, do barbeiro, e olho para cima, tem um monte de pôster de Santuário do Bar, lugares sagrados da Fé Bahá'í. Eu falei, nossa, Manuel, que lugares lindos, hein? Puxa vida! De onde é isso? De onde é? Isso é na Europa? Ele falou, rapaz, esses são os lugares sagrados da Fé Bahá'í. Eu falei, pelo amor de Deus. Já era aí, então, a terceira vez que essa tal Fé Bahá'í passava pela minha vida, né? Aí eu falei, não, acho que agora eu tenho que me preocupar. E nesse mesmo período, sou Oderico, um senhor vizinho lá do bairro, conheceu a Fé Bahá'í, estava participando, estava frequentando, já tinha falado para a filha dele, chamada Gilda. Gilda já tinha falado para Solange, que era amiga da Gilda. Solange já tinha falado em casa, que Solange era irmã do Carlos, do Jefferson, do Alisson. E aí, Gabriel, que era outro vizinho, também já sabia, eu também sabia. Eu falei, olha, eu vou começar a conhecer pelo menos um pouco Sim. dessa religião, né? E comecei a participar e me tornei Bahá'í. Então foi assim, quer dizer, eu cortei uns pedaços aí, mas basicamente foi isso. Fé Bahá'í passou pela minha vida 3 vezes e só na terceira vez é que realmente eu tomei coragem para conhecer. Então, por isso que hoje eu agradeço muito a Deus de ter tido paciência comigo. Sim. Olha, assim, eu não tô fazendo nenhuma comparação, não tô nem tentando, comparação no sentido desrespeitosa, nem nada, que nós como Barrais, a gente entende, né, que a revelação por ser progressiva, os Barrais têm que acreditar e respeitar todas as manifestações, né? Mas a gente lembra um pouco da história de Pedro, que negou Cristo 3 vezes. O Padinha aqui negou o Barral lá 3 vezes. Então, Não, não, assim, não liguei, não. Quer dizer, eu fiquei não fingindo de quis morto. fazer então, não quis fazer o trabalho sobre a Fé Bahá'í. Não quis participar do encontro de jovens. E chega na barbearia, tava ali na iminência de negar mais um. Mas claro, é aquilo, né? Pessoas acreditam em destino, outras não acreditam, mas que esses são alguns fatos da vida que nos direcionam, né? Aquilo que é o desígnio de Deus.